Fala, eu sou o João do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre parametrização de superfície vendo o caso avançado? Bom, no caso avançado a gente vai ver agora a parametrização de cilindros, esferas e de superfícies de revolução. Vamos começar aqui pelo cilindro então, olha só. Como é que a gente faz para parametrizar um cilindro, nesse caso aqui de raio 1, beleza? O cilindro ele tem esse formato, então ele é a circunferência infinita em Z, beleza? E a gente vai ter que parametrizar isso. Como é que a gente começa? Comparando com o nosso macete, o que acontece aqui? Aqui já tem igual a 1, aqui já tem igual a 1 também. Então a gente só precisa igualar x ao quadrado a cosseno ao quadrado de t. E y ao quadrado a seno ao quadrado de t. Então como é que fica a parametrização de x e y? Aqui é cosseno t. E aqui seno t. Bom, mas até agora a gente só colocou uma variável, né? A gente sabe que para parametrização de superfície a gente precisa de duas. Então aqui a gente colocou t. Qual que é a nossa segunda variável? A segunda variável ela vai aparecer justamente no z. Percebe que o cilindro, de novo, ele é infinito em z. Então se a gente chamar a nossa segunda variável do próprio z, percebe que a gente formou a nossa superfície. Então a parametrização em função de t e de z, ela é cosseno t, seno t e z. Temos as nossas duas variáveis e parametrizamos a superfície. Esse aqui é o exemplo do cilindro de raio 1, tá? No caso do cilindro de raio 2, é só a gente multiplicar por cosseno e por seno, tá? Então o raio 2, ele aparece como 2 cosseno t, 2 seno t. E o z, ele continua z mesmo. Vamos olhar agora para o caso das esferas. Olha esse exemplo aqui da parametrização da esfera de raio 2, tá? Então x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 4. Para a gente parametrizar isso aqui, a gente vai ter um macete, olha só. A gente vai ter que colocar dois ângulos, então a gente tem θ e φ. Então todos x, y e z vão estar escritos em função de θ e φ, tá? E o que a gente vai fazer agora? O nosso raio é 2, certo? Aqui 4 é 2 ao quadrado. Então a gente vai estar multiplicando primeiro tudo por 2, beleza? Então a primeira coisa que aparece é o nosso raio. Qual que é o nosso próximo passo? Colocar a variável θ. θ ele vai aparecer em x como cosseno θ e y como seno θ. Beleza? Falta agora φ, né? O φ é o nosso segundo ângulo que a gente não viu até agora. A primeira vez que ele aparece é em esferas. Como é que vai ser aqui? A gente vai multiplicar aqui por seno φ, aqui por seno φ, e o z multiplicar por cosseno φ, beleza? Essa parametrização, bem grande mesmo, é a parametrização da esfera, tá? Percebe que quando a gente substituir tudo isso aqui, na nossa equação da esfera, vai dar tudo igual a 4, tá? Se a gente fizer a conta, isso aqui vai dar igual a 4. Por isso que ela funciona. Então a parametrização da esfera, recapitulando, deixando no formato, olha só, parametrização da superfície em função de θ e φ, é 2 cosseno θ seno φ, 2 seno θ seno φ, 2 cosseno φ. E quais são os limites? Limite de θ vai de 0 a 2π, e limite de φ vai de 0 a π, beleza? Vamos entender melhor então quem são esses dois ângulos, para ficar claro? Quem que é θ? θ é o ângulo que a gente já estava vendo antes. Então, θ, ele começa em x, ele está só no plano xy, beleza? Ele começa em x e vai de 0 até 2π. Ele começa em 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e termina em 2π. Então, quando a gente dá a volta completa na esfera, os limites de θ vão de 0 até 2π, tá? No esboço 3D, ele é assim. E agora, quem que é φ? Esse cara que a gente não viu antes. φ, ele varia de 0 até π. φ, ele é o ângulo do eixo z, tá? Então, ele começa no eixo z, aqui em cima, e ele dá uma semi-volta. Ele não dá uma volta completa. Por isso que ele só vai de 0 até π. Lembrando também, nesse caso aqui, se a gente quiser a esfera inteira, tá? Então, se for a esfera inteira, ele vai de 0 a π. Esses dois limites aqui, eles não são obrigatórios, tá? Em alguns casos vão ser de 0 até π, pode variar isso aqui, tranquilo?
Vamos agora então ver as nossas superfícies de revolução. Superfícies de revolução são superfícies que começam como curvas e vão ser rodadas em torno de algum eixo. Olha só, um exemplo. O cone, ele é uma superfície de revolução. A gente está tão acostumado a ver e não sabe isso. Percebe o seguinte, isso aqui é uma reta, né? Então é uma curva, de certa forma não é uma superfície. O que acontece se a gente rodar essa reta em relação ao eixo Z? Bom, se a gente rotacionar essa reta, ela vira justamente o cone, tá? Percebe que a reta está em todas as direções, beleza? A gente deu uma volta no eixo Z e é a mesma reta e ela vira o cone, beleza? Olha outro exemplo de superfície de revolução. O cilindro. O que acontece se a gente roda essa reta aqui em relação ao eixo Y? Bom, nesse caso aqui, a gente gera esse cilindro aqui. Confere? Então, a nossa reta aqui, girando em relação ao eixo Y, gira um cilindro. Existem vários casos de superfície de revolução. A gente vai ver um outro exemplo aqui, olha só. O que acontece se a gente parametrizar, como que a gente faz para parametrizar essa reta, y igual a 2z, com revolução no eixo Z? Como é que a gente faz isso? Como é que faz para parametrizar? Agora que a gente entendeu que quando a gente gira uma curva, ela vira uma superfície, tá? Como é que a gente faz para parametrizar isso? O nosso primeiro passo é olhar única e exclusivamente para a curva. Então a gente vai ter que parametrizar a curva como uma curva normal, como a gente já fazia, beleza? Então para parametrizar isso aqui, a gente faz da forma explícita. Então z de t, se for igual a t, y é igual a 2z. Então y de t é igual a 2t. Beleza? Parametrizamos a curva. O nosso próximo passo, que agora sim, para gerar uma superfície, é aplicar um fator de giro, tá? O que acontece quando a gente gira em relação ao eixo Z? A gente cria um ângulo θ no outro plano. Então, se a gente gira em relação ao eixo Z, a gente cria um ângulo θ no plano XY. Então, o ângulo θ, ele aparece no plano XY e a nossa superfície vai ser parametrizada em relação a t, que a gente criou no passo 1, e a θ, que a gente criou no passo 2. Como é que a gente fez lá no passo 1? A gente chamou z de t e y de 2t, certo? O fator de giro, ele vai aparecer no plano XY. Então, ele vai aparecer aqui como cosseno θ e aqui como seno θ. E aí tem uma segunda questão que é, a mesma função que está multiplicando o seno vai ter que estar multiplicando o cosseno. Então, apesar de a gente não ter colocado nada para x de t, esse 2t ele vai se repetir aqui, tranquilo? É a única questão diferente que a gente não tinha visto antes, tá? Então, a parametrização final é 2t cosseno θ, 2t seno θ, t. Vamos ver aqui agora, então, de uma forma mais geral, como é que a gente faz esses casos de superfície de revolução. Se a gente faz uma rotação em x, onde que o ângulo vai aparecer? Em z, em y e z, tá? Então, se a gente roda em x, o x ele fica em função de t só, e o ângulo aparece nas outras duas variáveis. Então, aparece em y e em z. Se a gente roda em y, a mesma coisa. Aqui agora vai aparecer em x e em z. Em y fica só y de t. E o que a gente fez agora em z, quando rotaciona em z, aparece um ângulo em x e aparece um ângulo em y. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.